Oi, gente, que bom que vocês voltaram. Então, a gente viu a primeira parte da RDC 216, que diz respeito ao objetivo, ao alcance, né, e ao âmbito de aplicação dessa resolução. Então, qual é o objetivo da RDC 216? É estabelecer os procedimentos para as boas práticas no serviço de alimentação. E qual é o alcance da aplicação dela? Todos os serviços de alimentação em que realizam uma daquelas atividades que a gente descreveu lá, desde manipulação, recebimento, né, fracionamento do alimento, se ele realiza qualquer uma das etapas do fluxo de produção de um alimento. Então, esse estabelecimento se aplica a RDC 216. E aí a gente teve a segunda parte da RDC, que são as definições, que são tão importantes que a gente visualize, que a gente entenda essas definições, esses conceitos, para que a gente possa entender a resolução. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar só uma revisada, certo? Nesses conceitos que a gente visualizou, que vocês já leram, que vocês já fizeram atividade. Então, a gente vai fazer uma revisãozinha rápida para a gente entrar na última parte da RDC 216, que é tão importante, tá bom? Então, primeiro conceito que a gente vê lá na parte de definições é sobre alimento preparado. O que é um alimento preparado? São alimentos manipulados e preparados em serviços de alimentação, expostos à venda, embalados ou não, subdivididos em 3 categorias. Então, todo alimento que é preparado no serviço de alimentação e exposto à venda, ele é considerado alimento preparado. E ele pode ser embalado ou não, tá certo? E aí isso remete a gente a uma outra RDC, daqui a pouco a gente fala. Então, eles podem ser subdivididos em 3 categorias. Quais são? Alimentos cozidos e mantidos quente e exposto ao consumo. Alimentos cozidos mantidos refrigerados, congelados ou a temperatura ambiente, que necessitam ou não de aquecimento antes do consumo. E alimentos crus, que são mantidos refrigerados ou a temperatura ambiente, que estão expostos ao consumo. Então, isso é importante demais, a gente vai ver lá na frente, porque existem cuidados específicos para garantir a segurança desse alimento, certo? Então, por isso que é importante entender, tá? Então, antisepsia, o que é? É a operação que visa a redução de micro-organismos presentes na pele a níveis seguros durante a lavagem das mãos, que deve ser feita com sabonete antisséptico ou por uso de um agente antisséptico após a lavagem e a secagem das mãos. Então, a gente vê hoje, na atualidade, hoje, com a questão da pandemia, há uma preocupação muito maior em lavagem de mãos, certo? Inclusive, com a solução, a gente tem utilizado muito a solução antisséptica, que é o álcool 70%. Mas existem sabonetes, inclusive, para serviço de alimentação, recomenda-se que sejam adquiridos esses tipos de sabonetes, que eles já são antissépticos. Então, eles excluem a necessidade de aplicar um antisséptico após a lavagem, certo? Então, antisepsia é isso, é a higienização da pele, né? Então, lavar as mãos, braços, certo? Boas práticas. O que é boas práticas? Boas práticas são os procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação. Então, cada estado ou cada município, ele pode ter uma legislação específica para as boas práticas. A nível nacional, então, todas as cidades brasileiras, todos os estados brasileiros, nele se aplica a RDC 216, é essa que a gente está estudando agora, certo? Ah, professora, mas eu estou morando em São Paulo a gente tem a CVS 5 de 2013, que é maravilhosa, que inclusive a gente utiliza a CVS 5 de 2013 como parâmetro, mas ela não se aplica, por exemplo, aqui no estado da Paraíba. Aqui no estado da Paraíba, nós seguimos apenas a RDC 216 de 2004, e nós temos uma resolução a nível estadual, que é a Lei de Qualidade Alimentar, que é a 7587, é uma lei estadual, também publicada em 2004. E aí, professora, então qual é que eu sigo? Você vai seguir as duas, entendeu? A federal, que abarca, né, todas as unidades da federação, e na unidade federativa em que você se encontra, você tem que saber qual é a lei que se aplica lá, e você tem que ser
segui-la também. Você tem que seguir as orientações que constam nela. Uma não pode excluir a outra. Então, você vai ter que unir. Então, vai ter situações, né, normas de boas práticas que está em uma e também está em outra. Você vai seguir. Vão existir normas de boas práticas que não estão na federal, mas estão na lei do estado ou do município em que você está. E você vai ter que seguir. Por exemplo, em São Paulo, existe nas normas de boas práticas, na resolução lá estadual, a exigência de coleta de amostras, o que não existe aqui na Paraíba, certo? Então, aqui na Paraíba não é obrigatória a coleta de amostras. Por quê? Porque na resolução federal não tem essa exigência. Mas é algo que pode ser feito, eu acredito que deva ser feito. Por quê? Porque a coleta de amostras resguarda o setor que está produzindo o alimento. É uma garantia de que ele está produzindo um alimento seguro, ele guarda essa coleta como contraprova, tá? O que são contaminantes? Contaminantes são substâncias ou agentes de origem biológica, química ou física que são estranhos ao alimento e que são considerados nocivos à saúde humana ou que comprometem a integridade do indivíduo, certo? Então, tudo isso que é estranho ao alimento, que pode provocar injúria, que pode provocar doença, que compromete de alguma forma a integridade ou a saúde do indivíduo, é considerado um contaminante, tá? E o que é controle integrado de vetores e pragas urbanas? E a gente vai ver isso na resolução. Então, é um sistema que incorpora ações preventivas e corretivas destinadas a impedir, aí, ó, decorem, né, os 3 A's. Atração, abrigo, acesso e o P de proliferação de vetores e pragas urbanas que comprometem a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Ou seja, controle integrado de vetores e pragas urbanas são todas as ações que são promovidas, realizadas dentro do serviço de alimentação, que vão prevenir ou corrigir a atração, o acesso, o abrigo ou a proliferação de vetores e pragas, certo? De insetos, baratas, animais, qualquer ser, né, que possa comprometer a integridade ou a segurança alimentar, ou a qualidade higiênico-sanitária desse alimento, certo? Então, existem várias ações que podem impedir, por exemplo, impedir o acesso, como aquela borracha no final da porta de acesso externo. Então, aquela borrachinha ali no final, ela vai impedir o quê? O acesso. Descartar o lixo diariamente, não deixar nada sujo, vai impedir o quê? Vai impedir a atração, certo? Tapar alguma rachadura que possa ter num azulejo, certo? Isso vai impedir o quê? O abrigo, tá? Então, não deixar alimento exposto, por exemplo. Isso vai impedir o quê? Vai impedir a atração, vai impedir a proliferação. Então, não permitir que entrem caixas de papelão no serviço, isso vai impedir a proliferação, porque as caixas podem estar infestadas de ovos de baratas, por exemplo. Então, são todas as ações, certo? Que são um sistema de ações que incorporam a prevenção e a correção quanto à atração, abrigo, acesso e proliferação de vetores e pragas, tá certo? Então, isso é controle integrado de vetores e pragas urbanas. Não é apenas a dedetização, mas são todas as ações que vão prevenir ou corrigir esse tipo de acesso, de atração, né, dos vetores e das pragas, tá bom? E o que é desinfecção? Desinfecção é uma operação de redução por método físico ou por agente químico do número de micro-organismos presente no alimento. E essa redução do número de micro-organismos, ela deve ocorrer em um nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Então, ou seja, a desinfecção, ela vai reduzir ou eliminar, certo? Por um método físico, por exemplo, ou pela esterilização, pela pasteurização, né? Ou pelo uso de um agente químico, por exemplo, o número de micro-organismos presentes ali no alimento, tá? E o que é higienização? É uma operação que compreende 2 etapas, isso vocês não podem esquecer nunca mais. Então, higienização é uma operação que compreende 2 etapas, a limpeza e a desinfecção. O que é limpeza? É tirar a sujeira visível. O que é desinfecção? É tirar a sujeira invisível,
tá? A gente vai estudar mais um pouquinho sobre higienização a fundo. Mas, a princípio, vocês têm que entender que a higienização compreende as duas etapas. Não é só limpeza e não é só desinfecção. São as duas etapas em conjunto, uma após a outra. E o que é limpeza? Limpeza é a operação de remoção de substâncias minerais ou orgânicas indesejáveis, tais como terra, poeira, gordura e qualquer outra sujidade, certo? E o que é passei, mas eu já tinha dito anteriormente, né? O que era desinfecção, que é a eliminação dos micro-organismos. O que é manipulação de alimentos? São operações efetuadas sobre a matéria-prima para obtenção e entrega ao consumo de um alimento preparado, envolvendo as etapas de preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda, certo? Então, são todas as operações relacionadas à produção do alimento em si. Isso é manipulação, tá? E o que são manipuladores de alimentos? Qualquer pessoa do serviço de alimentação que entre em contato direto ou indireto com o alimento. Como assim? Todos os colaboradores que estão envolvidos em qualquer uma das etapas do fluxo de produção de alimentos. Por exemplo, o motorista que faz a entrega do produto, do alimento. Ele é um manipulador pela resolução, como definição é sim. Por quê? Porque ele não tem um contato direto, ou seja, ele não pega no alimento e manipula em si, mas ele faz a entrega do produto. Então, ele é considerado um manipulador de alimentos. Então, ele deve se adequar às normas de boas práticas? Sim. Tá? E aí, manual de boas práticas, algo tão importante, né, para a implantação das boas práticas no serviço. É essencial, tem que ter um manual de boas práticas para ter implantação, certo? O que é um manual? É um documento, certo? O manual é um documento, não esqueçam disso, que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênicos sanitários do edifício, ou seja, a estrutura física do local, a manutenção e a higienização dessas instalações, dos equipamentos e dos utensílios utilizados na produção de alimentos, certo? Também consta no manual o controle de água e da água de abastecimento, da água utilizada no local. Também consta no manual com o sistema, né, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, todas as ações que são feitas para impedir o abrigo, a atração, o acesso, o abrigo e a proliferação, certo? Também consta nesse manual como é feita a capacitação dos manipuladores, certo? Como é feito o controle de higiene e saúde desses manipuladores, e também como é feito o manejo de resíduos, e também como é feita o controle, né, e a garantia de qualidade do alimento preparado. Então, ou seja, o manual contém todas as informações necessárias para o funcionamento da produção desse setor que se produz o alimento e quais são as medidas tomadas para garantir higiene e qualidade desse alimento, tá certo? O que são medidas de controle? São os procedimentos adotados com o objetivo de prevenir ou reduzir a um nível aceitável ou até eliminar, certo? Um agente físico, químico ou biológico que compromete a qualidade higiênico-sanitária do alimento. E o que são produtos perecíveis? Produtos perecíveis são os produtos alimentícios, ou seja, certo? Na maioria das vezes, são alimentos in natura, ou podem ser produtos semi-preparados, ou produtos preparados para o consumo, que pela sua natureza ou composição, eles necessitam de condições especiais de temperatura para sua conservação. Ou seja, os alimentos perecíveis, eles não podem ficar armazenados no estoque seco. Eles precisam ser armazenados sob refrigeração ou sob aquecimento, tá? Por quê? Porque eles se deterioram, eles se deterioram com facilidades, podem estragar com facilidade, certo? E o que são registros? Os registros consistem de anotação em planilha ou um documento elaborado, certo? Que apresente data e identificação do funcionário responsável pelo seu preenchimento. Então, para garantir as boas práticas de fabricação dentro do serviço de alimentação, uma das estratégias é manter registros e controles por meio de formulários em que a pessoa responsável, geralmente é o responsável técnico, ou o responsável pela segurança
alimentar daquele setor, ele vai registrar as etapas, certo? Que garantem a segurança diariamente, para evitar que passe batido no momento de produção. Por exemplo, verificar a temperatura, é um registro, certo? É uma medida de controle que deve ser registrada, tá? O que são resíduos? Resíduos são materiais que precisam ser descartados, certo? São oriundos da área de preparação e das demais áreas de serviço de alimentos. Então, os resíduos podem ser as embalagens, podem ser os alimentos que estão impróprios para o consumo, que devem ser descartados, podem ser as aparas do processo de pré-preparo, tá? Então, tudo isso resíduo é o lixo, certo? Saneantes. Saneantes são substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou até desinfestação, certo? E aí, os saneantes são utilizados podem ser utilizados em ambientes domiciliares, coletivos ou públicos, certo? Geralmente, né, em lugares de uso comum, ou também podem ser utilizados no tratamento da água. E o que são serviços de alimentação? Serviço de alimentação é o estabelecimento onde o alimento é manipulado, preparado, armazenado ou exposto à venda, podendo ou não ser consumido no local. Ou seja, serviço de alimentação é o local onde se aplica a RDC 216, tá? E o que é um procedimento operacional padronizado? Para a gente finalizar essas definições, né? Procedimento operacional padronizado é o conhecido POP, que são o quê? Nada mais é do que o procedimento escrito de forma objetiva e simplificada, certo? Que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na manipulação de alimentos. Então, o POP, ele deve ser fácil, e o público-alvo do POP é o manipulador que atua no serviço. Então, a linguagem deve ser a linguagem acessível. Inclusive, se houver manipulador que não sabe ler, o POP, ele deve ser feito com figurinhas, certo? Mas ele vai mostrar de forma sequencial a realização de todas as operações. Então, a RDC 216, ela recomenda, ela exige, no mínimo, 4 POPs, que são os POPs de higienização dos equipamentos e utensílios e do ambiente, o POP de higienização do reservatório de água, o POP de higiene e saúde dos manipuladores, certo? E o POP de controle integrado de vetores e pragas. Então, no mínimo, um serviço de alimentação, ele deve conter esses 4 POPs. Ah, professora, só esses 4 pode ter mais? Eu queria fazer um POP para recebimento, porque nunca existe um padrão para o recebimento. Cada vez que chega pode ser, qualquer funcionário pode fazer, que tiver na hora, e às vezes eles não sabem. É bom fazer um procedimento descrito, né, de forma sequencial, de como eu devo atuar no recebimento. Claro, você deve verificar a temperatura, verificar prazo de validade, verificar as características dos alimentos, se estão nas características consideradas de qualidade. Então, você deve pesar esses alimentos para ver se estão conforme o que foi pedido. Então, é importante que tenha um procedimento operacional padronizado para o recebimento. Posso fazer porque a RDC não exige. Bom, a RDC exige no mínimo 4. Você pode fazer quantos POPs forem necessários no seu serviço. Quantos você acharem que são importantes para garantir as boas práticas desse setor. Tá certo? Então, assim, aí a gente terminou a segunda parte da RDC 216. Essa terceira parte é o quê? São as referências. Certo? Então, a RDC 216 foi feita do nada? Não. Ela se baseou nessas leis, nesses documentos que constam aí na referência. É importante verificar as referências? Para ver de onde vem cada norma, cada procedimento estabelecido na RDC. Até para você se aprofundar no conhecimento das normas da RDC. Certo? Então, é importante que você estude também as referências e, sempre que possível, consulte essas referências. Por isso que elas estão aí, tá certo? Então, a terceira parte consta das referências. E aí, a gente vem para a última parte da RDC 216, que são os procedimentos para as boas práticas de serviço de alimentação em si. E aí, a gente vai estudar detalhadamente cada um desses procedimentos, tá certo? Na próxima gravação. Então, fica aí. Faça esse novo exercício que eu coloquei aí para vocês, essa leitura, e aí a gente volta
depois para estudar detalhadamente cada procedimento. Então, essa parte mais longa da RDC, tão importante, tá bom? Um grande abraço e até lá!